E vamos começar a semana diferente falando de fundos imobiliários. Dessa vez vou trazer algo que eu nunca trouxe aqui no canal, uma modalidade de fundo imobiliário diferente, que é do ramo educacional. Será que vale a pena investir? Quais são os defeitos? Quais são os pontos positivos? O que a gente tem que analisar quando vamos considerar essa classe de ativos? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. A gente está muito acostumado a investir em fundos imobiliários com uma certa diversificação. A gente tem os fundos imobiliários de papel, né, que emitem os CRIs e fazem toda essa parte de investimentos e financiamentos. A gente tem os fundos já da classe de tijolos, que são de segmentos aí de galpões logísticos, lajes corporativas, de escritórios, partes do varejo, né? Mas também existe uma outra classe diferente, que é a classe dos fundos imobiliários ainda do ramo de tijolos, que são imóveis reais, mas de uma classe específica, de um segmento específico, o segmento educacional. Vamos entender se é interessante a gente trazer isso aqui para o canal. E falando em fundos imobiliários, antes da gente falar deste fundo, a gente precisa incluir aqui na nossa pesquisa o IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores e tem batido nas últimas semanas, cada vez mais, cada dia que passa, a rentabilidade histórica máxima, pico máximo de rentabilidade, somando na data desse vídeo 3.408 pontos. Eu nunca vi isso na minha vida aqui relacionado ao IFIX. Quem investiu lá desde o início teve um crescimento de 124% em rentabilidade nos fundos que são os mais negociados da Bolsa de Valores. E para a gente entender os fundos de investimentos da parte educacional, né, são os fundos imobiliários que têm os imóveis para a área específica de educação, eu separei alguns aqui pelo site Status Invest. Eu separei 5 fundos que já existem lá. Desses 5 fundos eu tive alguns critérios de análise de escolha, que eu acho importante quando você vai verificar, não é sair pegando qualquer fundo. Aqui eu analisei primeiro um dividend yield médio, atrativo, ok, dentro da classe, né? Analisei também uma coisa que é muito importante em fundos imobiliários, que é a liquidez média diária. Tem fundos aqui na tela, por exemplo, a gente pega o primeiro aqui, o FAED 11, que ele tem 70 mil apenas de liquidez média diária. É muito difícil entrar nesse fundo. Você quer desfazer das suas cotas, talvez demore 1, 2, 3 dias, você não consiga vender porque tem pouca movimentação. Então, fundos imobiliários que têm uma movimentação acima de 200 mil são interessantes. Por isso que eu acabei escolhendo o RBED 11, né? RBED 11, que ele está ali com 11,2% de dividend yield. Ele tem uma liquidez legal, né? 304 mil. E ele tem algo interessante também, que é um dividend yield, o CAGR dos últimos 3 anos, é um crescimento constante dos últimos 3 anos em dividendos. Isso é um ponto positivo, por isso que eu resolvi fazer uma análise deste fundo imobiliário. Fundo imobiliário esse que vem, se a gente for analisar o seu histórico de desempenho na bolsa, ele vem com uma rentabilidade negativa. Por quê? Porque ele começou sendo negociado um valor muito maior do que ele tem em patrimônio. Olha só, ele já chegou a custar quase R$200 o valor da sua cota e hoje está permeando ali na faixa dos R$145. Em 2023, 2022 chegou a custar um pouco mais barato, beirando ali aos 120, R$116. Então é um fundo que começou lá na sua carreira, né, no início da construção do fundo, um valor muito alto, e agora ele vem teoricamente se corrigindo devido ao seu patrimônio, que a gente vai conseguir ver isso mais para frente, tá? E ele é um fundo imobiliário da Rio Bravo. A Rio Bravo, ele tem este fundo desde 2011, que é um fundo de tijolo da área de educação, é específico, né? Ele tem um patrimônio líquido de R$343 mil, e o valor da sua cota, a cota patrimonial, teoricamente, seria o valor justo ali implícito no seu patrimônio líquido, dividido pelo número de cotas, é R$145,72, mas o mercado está disposto a pagar também os mesmos R$145, porém alguns centavos mais baixos, 64 centavos. Ele pagou ali 11,27% em dividend yield nos últimos 12 meses, ele tem uma liquidez bacana de 304 mil e conta com 13.300 cotistas, né? Pouquinho, né? A gente tem fundos aí que tem batendo 1 milhão de cotistas, caso o MXRF11, né? E a ideia dele é realmente investir em imóveis que tem cunho na área 100% educacional. Então ele compra esses prédios que fazem faculdades, fazem cursos e aluga para os inquilinos diferentes, tá bom? E para a gente entender o RBED 11, a gente precisa questionar algumas coisas para esse fundo imobiliário quando a gente vai fazer uma análise. Primeiro,
quantos imóveis esse fundo possui na sua carteira, quem são os inquilinos que estão ali na carteira e quantos os inquilinos são desse fundo imobiliário. Para a gente entender a diversificação, a gente precisa também entender quanto tempo de contrato tem de locação desses inquilinos nos imóveis, para ver se é uma locação curta, uma locação mais longa, qual que é o tipo de contrato que está ali, é um contrato típico, é um contrato atípico, é um contrato de permuta, o que está acontecendo ali para fazer dinheiro para o fundo imobiliário. E outra coisa que é importante, que a gente deixou por último, mas não menos importante, é a sua alavancagem. Quais as dívidas que esse fundo tem? Está saudável? Está com uma gestão financeira bacana? E para a gente entender isso, trago na tela aqui a sua carteira. Ele tem 7 ativos, né, imobiliários, ou seja, ele tem 7 imóveis, né, 7 ativos 100% educacionais, localizados aqui em Santo André, em São Paulo, São Bernardo do Campo, também em São Paulo, na Grande São Paulo, em São Luís, no Maranhão, em Cuiabá, no Mato Grosso, Belo Horizonte e Betim, aqui em Minas Gerais, tá? E a maior parte da receita vem de um ativo de Betim, com 25,9% da carteira, e o contrato mais longo é do Anhanguera São Bernardo do Campo, que compreende 19,2% da carteira em receita e tem um contrato para 2034. O contrato mais curto está em Santo André para 2027 agora. E o interessante é que ele tem 100% dos seus contratos atípicos. Contratos atípicos são contratos, em tese, de mais longo prazo e há uma certa resistência do inquilino sair porque ele tem que pagar o restante de todas as mensalidades que ele arcou até o fim do contrato, tá bom? Então, se ele quer sair agora em 2024, ele teria que pagar essa multa até 2027, ali do fim do contrato, tá? E ele está mais diversificado mesmo ali na região de São Paulo e depois na região de Minas Gerais em termos de número de imóveis, né? Então ele tem 7 imóveis aí diferentes. Um fato interessante é que a gente precisa destacar que ele só tem 2 inquilinos, tá? Que é o Grupo Cogna e o Anima Educação. Então, apesar dessa diversificação dos imóveis, que é até interessante, ele tem só 2 inquilinos. Então temos que ficar atento com relação a isso. Quando a gente olha a questão do valor patrimonial ou do patrimônio líquido do fundo, a gente tem que analisar o quê? Todos os ativos que o fundo tem, que são os imóveis, basicamente, o seu percentual em caixa, o seu valor em caixa, que conta em 20 milhões, em imóveis tem 367 milhões e alguns outros ativos financeiros. Disso a gente desconta as dívidas que o fundo tem, que ele tem 42 milhões em CRIs para poder pagar. Então, somando ali o patrimônio líquido total do fundo, está permeando em 340 milhões. Dividido isso por todas as cotas, dá o valor patrimonial. Por isso que é o valor justo do fundo. Quando ele estava custando lá na faixa de quase R$200, ele estaria então negociando num valor muito mais bem avaliado do que hoje em termos de valor patrimonial. Mas isso é um pormenor só para a gente entender o que está acontecendo. Analisando os dividendos, que é parte que todo mundo gosta aqui, a gente percebe que na época da crise sanitária a gente teve um decréscimo um pouquinho no valor dos seus dividendos, chegando ali em 2020 a R$12 anual, tá? Por cota, e depois disso ele vem com uma crescente interessante, que é aquela CAGR de dividendos dos últimos 3 anos que eu analisei lá no início para fazer a primeira filtragem. Então aqui ele tem crescimento de dividendos, que é bastante positivo. Resta saber se para 2024 ele continua com esse crescimento aqui, né? Em 2023 ele pagou R$16,20 por cota, tá? O que eu acho interessante também que o fundo traz para a gente é esse crescimento de forma anual, aqui mês a mês, de 2022, 2023 e 2024. Então, se a gente pega um mês referência aqui, fevereiro de 2022, ele pagou R$1,12, aí depois em 2023 ele pagou R$1,26 e em 2023 pagou R$1,33 centavos de dividendos. Então, isso mostra sim um crescimento na propensão dos dividendos aí em volta com um delta de 5,6%, né? Analisando um pouquinho a DRE, como que o fundo ganha esse dinheiro e gasta esse dinheiro recebido, então ele recebe desses 7 imóveis R$3.407.000, disso ele tem basicamente tudo em receitas de locação e um pouquinho do resultado financeiro ali é o que ele tem em caixa rendendo ali, Selic ou IPCA, alguma coisa do tipo. O que eu acho interessante também desse fundo é que ele foi bem transparente em trazer pra gente aqui, ó, a taxa de administração, 179 milhões, e as despesas com os CRIs que ele tem. Ele tem 2 CRIs, a gente vai ver isso mais pra frente,
de 173 milhões somados ali que ele paga mensalmente, esses CRIs, 173 mil, desculpa, tá? 173 mil mensalmente, e sobra ali para o fundo como resultado 3 milhões, mais uma beiradinha que vem sobrando dos meses passados aí, somando 3 milhões e 132 mil, e nisso ele faz essa distribuição por valor de cota ali, semestralmente ele distribui 95% do seu caixa, tá bom? Interessante da gente analisar aqui também, que eu gostei bastante da transparência do fundo, foi com relação à sua alavancagem. A alavancagem do fundo ali, ele tem uma dívida até 2027, de certa forma uma dívida de curto prazo, né? Então ele tem dois CRIs diferentes, ele tem um CRI Santo André e o CRI São Bernardo. Então, pessoal, quando você investe num fundo imobiliário de CRIs, tipo MXRF, por exemplo, você está investindo nesse CRI que o RBED compra, tá? O MXRF foi só um exemplo de fundos de CRIs, mas qualquer fundo de papel tem isso. Então, o tipo de alavancagem do fundo então esse fundo imobiliário, ele emitiu um CRI, né? Ele pediu um empréstimo, a grosso modo, pode ser até de outro fundo imobiliário, não sabemos aqui, não cheguei a ver esse fundo, que tem ali uma taxa de IPCA mais 6 de 1 e um IPCA mais 4,48. Então até bem comedido assim. Tipo o KNCR11, ele cobra uma taxa um pouco mais branda dos seus CRIs, né? Então, quando você investe no fundo de CRI, você, em tese, está investindo aqui também, porque aqui tá os CRIs onde esse fundo paga mensalmente para o fundo imobiliário que tem o CRI emitido, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa parte aí, só para você ficar mais atento, tá bom? E ele tem 12% só de alavancagem, então uma alavancagem bem saudável aqui, ele tem um pagamento ali bem tranquilo com relação ao seu caixa, né? Então ele fatura ali em média 3 milhões e 400 mil, mas paga só 179 em CRIs, então não tá tão comprometido assim. A gente tem fundos imobiliários que são super comprometidos, né? E passando um pouquinho aqui nos imóveis, a gente percebe que a gente tem imóveis modestos, né? Imóveis ok, assim, para a área educacional, nada de grandes luxos. Maranhão, Mato Grosso, a gente tem. Minas Gerais, aqui, estudei nesse prédio da rua Timbiras, fiz minha faculdade de nutrição, me formei, fiz minha pós-graduação também. É um prédio que eu trago boas recordações, é um prédio simples, tá? Salas bem normais mesmo, classe média, baixa e tal, bem tranquilo, tá nada de grandes luxos, né? Tem esse outro aqui também, que fica em Betim, que eu tenho a maior parte do fundo, então ele percebe-se que ele é o maior também, né? Depois ele tem 2 em São Paulo e mais um aqui em Santo André, também finalizando os 7 imóveis, tá? Se a gente for comparar esse fundo, o RBED 11, com os outros daquela primeira lista que eu trouxe no início do vídeo, a gente percebe que, em comparação com o IFIX também nos últimos 5 anos, ele está em segundo lugar. Em primeiro lugar, a gente tem o FCFL 11, que gerou aí 61% de rentabilidade nos últimos 5 anos, contra os 55% do RBED. O IFIX está logo abaixo em 37%, e os outros dois fundos, o FAED 11 e o MNT 11, estão rendendo negativamente. Só que o MNT 11, ele é bem novo, né? Esse fundo ele começou em 2021, então tem um pequeno histórico aqui já. O RBED é muito mais de longa data, né? Então, interessante, tá? Se você quer que eu analise o FCFL 11, deixa aqui no comentário, que eu acho interessante a gente analisar o portfólio dele. Quem sabe ele não ganha um vídeo aqui pro canal, tá bom? E para você investir no RBED 11 e começar a receber seus dividendos mensais, você vai pagar R$ 145,64, que tá 1.0, tá bem de dentro do valor ali, não tá com desconto, não tá pagando mais caro, tá com o valor justo do preço da cota, para te devolver R$ 1,33, que isso dá um 11,27% nos últimos 12 meses, dando uma rentabilidade de 0,9 ao mês, uma rentabilidade ok, uma rentabilidade interessante para fundos de tijolo, ainda mais dessa área educacional. E eu espero que você tenha entendido como que este fundo deste segmento de educação trabalha, que é similar aos deslajes corporativas, né? Então ele compra o imóvel, aluga para as grandes faculdades, os grandes grupos educacionais e vai começando a receber, né? O fundo só tem 4 emissões e não vi pretensão de fazer novas emissões e crescimento. Gostaria que o fundo investisse em mais imóveis, talvez em 2027, quando ele terminar a sua alavancagem nos outros 2 CRIs que ele tem, um para cada grupo, ele consegue fazer uma outra dívida e comprar mais imóveis, não sei, né?
Quem sabe? Porque aí a gente melhora a diversificação da carteira de um fundo imobiliário, que é o que mais a gente quer, o que mais traz segurança, tá bom? E se você quer diversificar sua carteira, considero que você estude este fundo. Lembrando que esse vídeo aqui ele é de cunho educacional, não tem intenção nem capacidade de sugerir nem indicar nenhum tipo de investimento, tá bom? Se você ficou feliz de entender sobre esse fundo, deixa o like no vídeo para mim. Precisa da sua inscrição se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço vídeo, subo pro YouTube, você recebe a notificação. Comenta aqui para mim o que você achou desse fundo imobiliário. Eu quero muito saber a sua opinião aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo. Até mais.